해지니까이까 후월들이 환호배 밭구치 호국하는 해야 해해해한 밭구치 호국하는 해야 해해해 해지니까이까 후월들이 환호배 해지니까
Cara que critica ele, mas mudando rápido, da Serrara Fela, mudando rápido, Penel e parente. Decolo, paga de aqui, caralho. Aí corre, corre, aí se. Resistente. Só Maracanã, Rio de Janeiro, país.
Resistir, retomar, restaurar, pelo fogo de Tupã, Inhambé, Tupinambá. Resistir, retomar, restaurar, por amor, pela luz, pela vida. Resistir, retomar, restaurar, pelo fogo de Tupã, Inhambé, Tupinambá. Oré Tupinambá, Imboeçaba, Guajupiá, Iandê, Nongabaçuí, Ossó, Ipipiá, Ibirá. Xerera, Amikira, Amoreré, Tupinambá, Xereté, Iabá, Oropitá, Catupê, Oré Oropitá, Tabapê, Caapupé, Tupinambá, Iapó, Oré Oropitá, Caapupé, Cidade de Pupé, Pupé, Ixé, Epiaque, Xarecó, Apó, Erimbaê, Xereté, Tecobé, Apepe, Acemoeté, Cuará, Caá, Ibirá, Ibitu, Setaeté, Iebira, Oré, Abaçuí. Xerera, Ricardo Ayuricaba Tupinambá. Eu sou o Ricardo Ayuricaba Tupinambá e essa é a restauração e retomada Tupinambá do Rio de Janeiro. O território tupinambá do Rio de Janeiro se estende tradicionalmente desde o limite norte da região dos Lagos até o sul do atual estado do Rio de Janeiro, incluindo Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Essa é a nossa terra ancestral. Regiões como a Praia do Remanso, no município de Magé, na desembocadura do rio Suruí, onde ele deságua na Baía de Guanabara, é uma dessas áreas onde a memória e a resistência atravessaram séculos até os dias de hoje. A restauração tupinambá se estende por todos esses territórios. A Baía de Guanapará, ou Guanabara, é um importante cenário de nossa presença. Paquetá, a ilha-aldeia, faz parte dessa história, constituindo o local de antigos aldeamentos. Essas áreas precisam ser retomadas, resgatadas do apagamento através do processo da restauração tupinambá. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Baixada Fluminense, Saquarema, Cabo Frio e muitas outras regiões. Enfim, todo o nosso território pulsa por essa libertação. O povo tupinambá, nossos ancestrais e os nossos presentes se erguem por essa retomada. Por isso fazemos nossos rituais. Por isso os encantados nos orientam e nos guiam. Para isso estamos aqui e por essa razão caminhamos. De Paraty e Angra a Cabo Frio e Macaé, em toda a Guanabara, nas praias, nas matas e florestas, desde o litoral, nos reunimos e praticamos o Moeté. Na aldeia Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, e na chácara Aldeia da Luz, Tupinambá, em Barra Mansa, temos praticado o plantio de floresta e de roça como uma de nossas vivências de chão de aldeia. Cultivamos mandioca, batata doce, plantas medicinais, hortaliças, urucum, temperos, entre outros cultivares. Realizamos também oficinas para difusão entre nós de técnicas ancestrais de produção de alimentos. Uma delas é o feitio do cauim. Me deixe na rede ficar. Hoje maré não está pra peixe. Hoje eu não vou remar. Soca o capim que o micuim espoca. Cutuca toca que o tatu pipoca. Quara a mandioca no giral. Na oca do caboclo, tapera na taba da caatinga. O cara de Tabatinga, jacaré, arara e bacurau. Itamarandiba, Sepetiba ou Ubatuba.
Paraty, Paraná ou Paraíba? Ipanema, Siriguela ou Siriema? Itacoaquecetuba, Ceará ou Uberaba? Guabaré, Tamoio, Pajé de Itapuã. Apeia no Igarapé, na Pindaíba, Cataupirá. Aipim ou Macaxeira? Cauim, Compirão e Guaraná. Suruí, Goiaba, Ananás, Pirarucu, Mingau de Auati, Uavati, Mandacaru. Birajara, Cauã, Maiara, Itainá, Iara, Apoena, Guaraci, Paquetá. Curumim, Sarará, Icunhã, Pilão, Curau. 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 Tapioca, açaí, Jussara com mingau. Boitatá de Jaci, Acabora. Arapuã da Capoeira, o Curupira, o Curupira. Obi-obi, Ibiporanga é Pindorama. O Sumarã é o Anhanguera, Perouíba. Tupanjurema, Ubiratana, Igaruçu. Tupanjurema, Ubiratana, Igaruçu. Igaruçu no Ipiranga da Canga, Catu, Catu. Acender uma fogueira, Pai Tupã é quem aprova. Acender uma fogueira, Pai Tupã é quem aprova. Queimar madeira velha faz nascer madeira nova. Queimar madeira velha faz nascer a mata nova. No ritual da lua cheia tem fogueira e maracá. Ritual da lua cheia tem fogueira e maracá. O pajé reza a aldeia e não para de cantar. Todo o povo da aldeia canta e bate o maracá. Mãe terra, ibici, catu, ibici, catu, ibici, catu. Mãe terra, ibici, catu, ibici, catu, ibici, catu. Ibici, oranga, ibici, catu, ibici, oranga, ibici, catu. Mãe terra, ibici,
catu, ibici, catu, ibici, catu. Mente sã aparente. Nós, da Aldeia Maracanã, existimos e resistimos para que esse local de ponte entre a cultura original e a ocidental possibilite uma convivência benéfica para ambos os lados, preservando a natureza que pertence a todos. Baseado em um sistema ecologicamente sustentável, está sendo criada a primeira Universidade Indígena Aldeia Maracanã. É a hora de mostrar a origem dessa iniciativa indígena na cidade do Rio de Janeiro. Quem morava em nossas terras, antes dos primeiros colonizadores, há 520 anos atrás, não era considerado carioca, fluminense e nem brasileiro. As terras da cidade do Rio de Janeiro eram habitadas por diversos povos com costumes, idiomas e características físicas diferentes. Portanto, todos sabem hoje que, entre os hábitos de nossos antepassados, além da fabricação de utensílios e ferramentas de palha, pedra, barro, espinhas e ossos de peixes e animais, já existia o cultivo em roças comunitárias. Mandioca, milho, abóbora, feijão, amendoim, tabaco, pimenta, árvores frutíferas e algodão. Para isso, habitavam terras férteis próximas a florestas e rios. Tudo na nossa sociedade indígena é voltado para os ritmos naturais do mundo e da vida, além dos nossos hábitos alimentares, incluindo as práticas e ferramentas de colheita, plantio, caça e pesca, também nossas moradias, nossas técnicas e instrumentos de guerra e navegação, nossos rituais e crenças, nossas relações sociais e políticas com o nosso próprio povo e com os demais. Tudo isso está marcado e condicionado pelos ciclos da natureza, pelo que ela nos oferece e nos tira. Entendemos que somos parte dela e a ela devemos nos integrar num sistema único, jamais explorá-la e muito menos destruí-la. Sempre fomos povos alegres. Trazemos a música, a dança e as cores em nossa vida e em nossos corpos, pois assim entendemos a natureza em seus ciclos de nascimento e morte. O olhar colonizador não distinguia nossos povos, enxergando-nos apenas como um obstáculo ao seu desejo de exploração de metais e produtos valiosos, trapaceando, doutrinando e escravizando e muitas vezes matando em nome de um ideal cristão e civilizatório. Especificamente em nossa cidade, as explorações sucessivas levaram nossos antepassados a aliarem-se aos invasores. Os Tupinambá se aliaram aos franceses e os Temiminó aos portugueses, ocasionando muitas batalhas que culminaram na sangrenta vitória dos Temiminó e dos interesses de Portugal sobre o território, em 1567. Mais de 80 aldeias Tupinambá permaneceram resistindo pelos séculos seguintes no entorno da Baía de Guanabara contra os portugueses que foram pouco a pouco assassinando seus líderes, destruindo suas moradias e impondo seus costumes, ainda nos dias de hoje, com as populações indígenas em todo o Brasil e toda a América. A aldeia Jabeberacica, uma das mais aguerridas e até hoje lembrada como símbolo da resistência indígena, habitava uma região povoada por grande quantidade de pássaros conhecidos pelos nativos como Maracanã, ao longo das margens do rio que recebeu seu nome e posteriormente nomeou o bairro Carioca. Nesse período, houve uma forte miscigenação entre indígenas, negros e portugueses, e o tupi foi o principal idioma na colônia, tendo enriquecido a língua portuguesa com sua influência em muitas palavras do português brasileiro que estava surgindo. No final do século XVIII, a região estava ocupada por fazendas de engenho de açúcar que pertenciam aos jesuítas. Em 1758, o ministro português Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus, confiscando todas as suas terras para a coroa portuguesa, e proibiu o ensino e o uso do tupi, instituindo o português como a língua oficial do Brasil. As terras tomadas pelo governo foram loteadas e colocadas à venda. Sabe-se que isso ocorreu, por exemplo, com a antiga fazenda de São Cristóvão, que abrangia a região do Rio Maracanã. Conta-se ainda que, em 1865, o terreno ao lado foi doado para a construção de um centro de investigação da cultura indígena, o que vincularia desde então aos povos originários.
Mas o que se sabe, ao certo, é que em 1884 foi adquirido o prédio e o terreno em volta para a construção do Derby Club. O prédio teria sido sua sede até 1889, quando passou a ser utilizado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio da República Nascente. No ano de 1910, o edifício abrigava um centro dedicado à pesquisa do cultivo de plantas nativas, Validada, sobretudo, pelo conhecimento indígena. Criou-se aqui, também vinculado àquele ministério, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, com o intuito de preservar e defender os povos originários da terra. O órgão, na verdade, seria utilizado para deter as lideranças e reprimir o movimento indígena. Desta forma, sua história foi marcada por muitas visitas de líderes indígenas e suas demandas. Um exemplo disso é a chegada de 3 indígenas Chucuru, que vieram a pé desde a Serra do Urubá, em Pernambuco, para trazer ao Marechal Rondon a reivindicação pelas suas terras ancestrais usurpadas por coronéis da região. Saindo de sua aldeia em outubro de 1953, chegaram ao Rio de Janeiro no primeiro dia de 1954. Sua jornada representou a defesa não só de sua terra, mas também da dignidade de seu povo, demonstrando que o indígena dá a vida pelo lugar em que nasceu e que não faz moeda de troca. No ano de 1953, as polêmicas em torno das questões dos territórios indígenas levaram a se criar aqui uma seção do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, responsável por formular uma política indigenista oficial pela primeira vez na história do país. Mas o acontecimento mais significativo daquele ano, pelo qual o prédio até hoje é lembrado, é a criação, após diversas reivindicações dos povos indígenas, do primeiro Museu do Índio na América Latina. Por aqui afluíam comitivas e mais comitivas de parentes de diversas procedências. Desde o Nordeste, etnias como Potiguara, Pataxó, Pancararu, Funiô, Xocó, Cariri, Teneterrara, Canela e os Cricati. Com o do Centro-Oeste, como os Craô, Carajá, Camaiurá, e os do Sul, como os Caigangue, os Guarani, Puri, E no Norte, como os Ticuna, os Munduruku, Maioruna, Tucano, como os povos de tantas partes e tradições diversas, vieram a este ponto de referência indígena na cidade do Rio de Janeiro. O Museu do Índio continuou no prédio da Rua Mata Machado até 1978, quando foi transferido para o bairro de Botafogo, sob a alegação de que ali seria construída a estação de metrô Maracanã. Apesar do tombamento do imóvel ter sido proposto pela Procuradoria Federal, não foi aceito pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois disso, a construção central ficou abandonada por quase 3 décadas, embora em seu terreno houvesse outros prédios, onde permaneceu ativo o Laboratório Nacional Agropecuário do Rio de Janeiro, o LANAGRO. Em 2006, o movimento indígena da cidade do Rio de Janeiro formou o primeiro congresso Tamoio dos Povos Originários e decidiu instalar-se no território pela memória dos moradores ancestrais e por considerar justa a ocupação de um lugar tradicional de preservação da cultura originária. Desde então, nós, indígenas que ocupamos o lugar, enfrentamos constantes investidas das forças de repressão que representam os interesses econômicos. Embora uma parte dos indígenas alojados na aldeia tenha aceitado sair, nós, da resistência, permanecemos sem negociar nossos direitos e sem medo de lutar, já que havíamos obtido o reconhecimento do manejo indígena da área através de uma sentença de 2012 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Processo número 2012-5101-10-10-51, dígito 4. Nasce, então, a Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Hoje, no coração da área urbana do Rio, crescem nos nossos roçados novamente milho, aipim, feijão, abóbora, maracujá, batata doce e outras espécies que cultivamos, além de transmitir conhecimentos variados da riqueza cultural dos primeiros habitantes do país, como o ensinamento dos idiomas, cosmologias, artes e medicina sagrada. Muitas vezes, ela termina com a tradicional fogueira, momento de descontração e partilha cultural com seus visitantes e apoiadores. A resistência manteve-se firme ali até depois das Olimpíadas do Rio e, em 2007, finalmente retomamos o território. Se as terras indígenas são também, segundo o parágrafo 1º, artigo 231 da Constituição Cidadã de 1988, aquelas que são utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução cultural, segundo seus usos, o terreno e a histórica construção que abrigou o Museu do Índio, o primeiro espaço que reuniu e conservou alguns dos nossos artefatos e instrumentos e também mostrou nossos costumes e práticas. Esse patrimônio deve pertencer também, de forma protegida e garantida oficialmente, à coletividade. Tem que ser preservado e mantido para as populações que aqui habitam, o protegem e o defendem. Nossa permanência na aldeia é a afirmação da identidade e da necessidade de gestão autônoma que caracteriza todos os povos indígenas. Mesmo em tempos de pandemia e isolamento, após toda a violência e decisões equivocadas do governo do Estado, os agentes do interesse econômico não desistem de nos intimidar e continuamos a receber novas ameaças. Ainda hoje recebemos o apoio para nossa causa e resistência e colaborações, como a atual campanha de doações virtuais que lançamos para enfrentar esse período de isolamento, em que não podemos continuar com nossas atividades abertas ao público. A aldeia resiste ainda hoje e seguimos forte no propósito de reconhecimento da nossa cultura e dignidade como povo originário, cujo sangue corre há milênios nessa terra, fecundando-a com seu saber e bravura. Cada vez que nos manifestamos em nossos cantos, nossa fogueira sagrada e na reverência a nossos encantados, estamos dando mais um passo para construirmos uma nova realidade. Se o governador da cidade rejeitar nossa permanência e derrubar nosso prédio histórico, nossa aldeia, cultura e vidas serão mais uma vez desrespeitadas. Ao criarmos uma universidade nesse prédio, que representa muito a causa indígena, deixamos um registro vivo de nossas culturas e enriquecemos o patrimônio cultural da nossa cidade, um legado para várias gerações, permitindo assim a transmissão de nossos saberes. Se aqui havia um museu, o lugar que serviu para mostrar a sociedade tradicional do século XX, o que foi o indígena, agora haverá o local em que o próprio indígena mostrará à atual sociedade o seu valor nela, sem perder sua identidade e suas tradições, para todos os olhos que quiserem enxergá-lo. Por volta de ano 2000, a gente procurava um espaço que tratasse de políticas públicas para a questão indígena. O Museu do Índio só queria saber do índio tiguano, o índio ideal, aquele índio que contado nos livros. E nós éramos indígenas nesse contexto urbano, estudando, discutindo políticas públicas, exigindo direitos. E aí várias pessoas foram falando, olha, tem um antigo Museu do Índio que está abandonado lá no Maracanã.
Cada povo que passou por aqui deixou a sua carga de espiritualidade. Olha, por aqui passou Raoni, por aqui passou o Tabata, xinguano, por aqui passou várias vezes o Sapaim, o grande pajé Sapaim. Mas qual o Maracanã? Tempo Ruijara, Caturral, Tempo Ruijara, Cajara, Ijara, Hoje, na Aldeia Maracanã, nossa luta também é para manter as nossas línguas, costumes e tradições de cada povo, de cada etnia. Hoje, o Chavante aqui na Aldeia Maracanã, ele mantém a língua Chavante, cultura Chavante. O Tenenterrara Guajajara mantém o Zengueté, mantém costume e tradição do Tenenterrara Guajajara. O Axaninca também. Então, nossa luta hoje é que os parentes que vêm para o Rio de Janeiro, Aldeia Maracanã, mantenham sua cultura, seus costumes e tradições. Universidade Indígena Tecorral Maracanã, Caturral e Pó, Tenenterrara Querua, Caraí Querua, Parente Querua, Marizinho Perrara. Nós temos essa ideia de não se ater a fronteiras, né? Então a ideia de pluriversidade ela tem a ver tanto com a pluralidade de agentes envolvidos, como ela tem a ver também com a pluralidade de ações que são entendidas como educacionais. E a gente está justamente cultivando uma nova forma de enxergar, de produzir conhecimento da nossa própria ponto de vista, nossa perspectiva. Manter viva a nossa cultura, seja nas pinturas corporais, seja no plantio, na convivência coletiva, fazer com que as pessoas entendam a importância desse espaço. Foi aqui na Aldeia Maracanã que o meu povo voltou a viver a identidade de forma coletiva. Aqui na Aldeia Maracanã foi onde pela primeira vez um canto ancestral foi feito a nível de povo. Aqui a gente retomou a nossa língua a partir da prática dos cantos. À procura desse indígena do Rio de Janeiro, acabei me encontrando indígena, né? Porque eu sabia que o meu pai tinha uma origem indígena, mas contam pra gente sempre que os indígenas que estão na cidade não são indígenas, então você acaba até acreditando nisso. A gente só estuda no ensino médio e ensino fundamental os últimos 519 anos. A gente tá aqui, existe vida aqui na América há 14 mil anos, no mínimo.
fogueira do lado de fora, a gente vinha em fila, entrava, subia a escada e aí acabava Cada tudo. etnia. Cada etnia vinha entoando o seu canto, sua dança. Pataxó, Guajajara, Chavante, Carajá. Lá fora a gente. Ticuna, Lá Xaninga. fora tinha muita oca, muita. Só sobrou a única que foi a mais resistente. Tentaram quebrar de todo jeito, mas não conseguiram quebrar. Que foi a oca que meu pai dá aula agora aqui na aldeia. Na escolinha. Realmente é um lugar assim que a gente consegue ter uma resistência frente a essa sociedade, né? Tipo, essa sociedade etnocida, genocida, que tem eliminado nossos parentes, né? Eliminado as nossas narrativas, nossas histórias. No final de 2012, principalmente, é que eu comecei a residir de fato aqui. Justamente porque a gente percebia que no final do ano era um momento mais vulnerável, né? Estava muito próximo dos eventos relacionados à Copa, e a gente percebia que o esvaziamento da aldeia começava a ficar mais claro, porque as ameaças de expulsão eram muito fortes, e aí esse esvaziamento colocava a aldeia sob ameaça. Nós entendemos que naquele momento teria que ter uma formação acadêmica específica na questão do direito indígena para essa luta, para esse embate jurídico. Então, toda vez que tem um direito e tem um interesse indígena sendo disputado na justiça, o Ministério Público tem que atuar, não como fiscal da lei, como nós verificamos ainda durante esse processo todo, mas como parte mesmo. Ele tem que atuar como o advogado dos direitos e dos interesses indígenas. Quando nós avistamos aquela cortina de fumaça, aquele fogo, porque dá para ver, Museu Nacional, 500 metros daqui só. Um grupo de guerreiros, pegamos alguns baldes, inconsciente, achando que a gente ia apagar aquele fogo, porque ali estava a minha pesquisa. Ali estavam as matrizes de diversas centenas de línguas indígenas, estavam ali. Quem queimou? Quem mandou queimar? E quem a interessa a queima do nosso patrimônio? Quem interessa o apagamento da nossa memória? Se querem defender, se querem restituir algum patrimônio, que devolvam o manto Tupinambá. Devolvam o manto Tupinambá, que é a referência maior, é a referência espiritual maior dos povos originários. E vocês, o que farão para defender isso aqui? Nós, a resistência, sabemos o que nós estamos defendendo. Nós, indígenas, sabemos por que nós estamos aqui. A resistência sabe por que está aqui dentro. E vocês, enquanto representantes da comunicação e dos não indígenas, o que farão para defender isso aqui?
Hare